Durante mais de 4 décadas, este banco fez exatamente o que parecia impossível no Brasil. Atravessou hiperinflação, planos econômicos, crises cambiais e mudanças regulatórias sem quebrar. Enquanto dezenas de instituições desapareceram, ele permaneceu de pé, discreto, conservador e aparentemente sólido. Por muito tempo foi apenas mais um banco tradicional, longe dos holofotes, longe do grande público, operando com cautela e sobrevivendo onde muitos fracassaram. Mas em algum momento essa lógica mudou, e mudou rápido. Em poucos anos, a mesma instituição que levou décadas para construir estabilidade passou a crescer num ritmo incomum, oferecendo retornos acima da média, expandindo o crédito agressivamente e prometendo competir com os gigantes do sistema financeiro. Na superfície, parecia sucesso. Por dentro, algo começava a se romper. Como um banco que sobreviveu aos piores momentos da economia brasileira entrou em colapso em tão pouco tempo? O que mudou depois de 2018 para transformar prudência em risco? Onde exatamente a estratégia saiu do controle? E por que o Banco Central precisou intervir de forma tão dura? Para responder a essas perguntas é preciso voltar no tempo, entender como nasceu o Banco Master, como ele se construiu ao longo de décadas e o que aconteceu quando decidiu acelerar além dos próprios limites. Fundado em 1974 em meio à expansão do sistema financeiro brasileiro durante o regime militar, o Banco Master nasceu com um perfil típico dos bancos médios da época. Atuação conservadora, foco em crédito corporativo, operações de tesouraria, relacionamento com empresas de médio e grande porte. Era um período em que o crescimento econômico exigia instituições capazes de financiar produção, infraestrutura e capital de giro. E o banco se inseriu exatamente nesse espaço, operando com estruturas tradicionais e lastro em garantias robustas. Esse início discreto, longe das grandes apostas ou estratégias agressivas, ajudou a moldar uma reputação de prudência e estabilidade institucional. Ao longo das décadas de 1970 e 1980, o banco atravessou um dos ambientes econômicos mais hostis da história recente do Brasil: a hiperinflação. Os sucessivos planos econômicos e a instabilidade monetária colocaram à prova a sobrevivência de dezenas de instituições financeiras. Enquanto muitos bancos desapareceram ou foram incorporados, a instituição conseguiu manter suas operações, preservando um modelo de negócio estável, com carteira de crédito controlada e foco em serviços financeiros básicos. Essa capacidade de atravessar crises sem rupturas bruscas reforçou internamente uma cultura de cautela e adaptação gradual às mudanças do sistema financeiro. Nos anos 90, com a estabilização proporcionada pelo Plano Real e a reorganização do setor bancário nacional, o banco iniciou um processo de reestruturação societária e estratégica. Foi nesse contexto que passou a adotar de forma gradual a denominação Banco Máximo. A mudança refletia não apenas uma atualização da identidade, mas também uma ampliação controlada do escopo de atuação. O banco passou a explorar nichos como crédito consignado, administração de fundos, operações estruturadas e gestão de patrimônio para clientes de alta renda, mantendo, porém, uma lógica de crescimento contido e voltado a públicos específicos. Entre os anos 2000 e 2017, o Banco Máxima consolidou-se como uma instituição de nicho no mercado financeiro brasileiro. Atuava em segmentos que exigiam conhecimento técnico e relacionamento especializado, como tesouraria, câmbio e produtos financeiros direcionados a investidores qualificados. A captação de recursos por meio de instrumentos de renda fixa, como CDBs, já fazia parte da estratégia, mas ainda dentro de parâmetros compatíveis com o perfil de um banco médio tradicional. Nesse período, a instituição construiu uma presença discreta, distante do grande público, mas relativamente respeitada entre clientes e parceiros do mercado financeiro. Essa fase pré-2018 é fundamental para entender o contraste que viria depois. O banco que sobreviveu à hiperinflação, adaptou-se à estabilização monetária e operou por décadas sob uma lógica de prudência, não nasceu problemático. Pelo contrário,
Sua trajetória inicial foi marcada por estabilidade, reestruturações graduais e uma cultura institucional alinhada a práticas tradicionais de governança bancária. É justamente esse histórico que levanta a pergunta central da história: o que aconteceu para que uma instituição construída ao longo de mais de 4 décadas entrasse em colapso poucos anos após uma mudança estratégica profunda? A inflexão mais profunda da trajetória da instituição ocorre em 2018 com a entrada do empresário Daniel Bueno Vorcaro no controle acionário. A mudança não foi apenas societária, mas simbólica e estratégica. O banco abandona definitivamente a identidade Banco Máxima e passa a operar oficialmente como Banco Master. O rebranding sinaliza ao mercado uma nova ambição: deixar de ser um banco de nicho para apresentar como um provedor completo de soluções financeiras, ampliando visibilidade, escopo de atuação e velocidade de crescimento. Esse posicionamento marca o início de uma fase de ruptura com o histórico de prudência que havia caracterizado a instituição por décadas. A nova estratégia passa a se sustentar em 3 pilares claramente definidos. O primeiro deles é o crescimento acelerado da carteira de crédito, como forte concentração em operações de consignado e crédito pessoal, segmentos de alta demanda, mas também sensíveis a risco de inadimplência quando expandidos de forma agressiva. O segundo pilar é a captação robusta de recursos por meio de CDBs, com rentabilidade acima da média do mercado, estratégia que atrai investidores em busca de retorno elevado. O terceiro pilar envolve a expansão para múltiplos segmentos financeiros, incluindo o mercado de capitais, serviços corporativos e parcerias estratégicas, ampliando rapidamente a complexidade operacional do banco. Esse novo modelo altera profundamente o perfil de risco da instituição. A busca por crescimento rápido passa a orientar decisões estratégicas com ênfase em performance comercial e volume de operações. A carteira de crédito torna-se concentrada, os produtos de renda fixa oferecem remunerações agressivas e a lógica de expansão se aproxima daquela adotada por bancos médios focados em ganho acelerado de mercado. Internamente, a cultura corporativa passa a valorizar metas ambiciosas e expansão contínua, deslocando o foco histórico de estabilidade para uma postura mais tolerante ao risco. Ao mesmo tempo, a comunicação institucional reforça a imagem de modernidade e versatilidade. O Banco Master se apresenta como alternativa aos grandes bancos tradicionais, destacando um portfólio amplo de produtos financeiros e soluções customizadas para pessoas físicas, empresas. Essa narrativa pública ajuda a sustentar a captação de recursos e o crescimento de base de clientes, mas também mascara fragilidades estruturais que começavam a se formar nos bastidores, especialmente no que diz respeito à qualidade dos ativos e à sustentação de longo prazo de modelo adotado. A partir de 2024, segundo reportagens setoriais e informações posteriores consolidadas por autoridades regulatórias, surgem os primeiros sinais de alerta. Os órgãos de fiscalização passam a observar indícios de inconsistências na construção das carteiras de crédito e na estrutura de ativos do banco. A expansão acelerada, que até então funcionava como motor de crescimento e narrativa de sucesso, começa a revelar fragilidades que não eram compatíveis com o ritmo de captação e com as promessas de rentabilidade oferecidas ao mercado. Essa fase final, antes da intervenção regulatória, evidencia uma contradição central. O crescimento do Banco Master parecia sólido na superfície, mas sustentado por uma base cada vez mais frágil. A combinação de crédito concentrado, captação agressiva e aumento exponencial de complexidade operacional criou um cenário em que qualquer choque de confiança poderia comprometer rapidamente a liquidez da instituição. A pergunta que se impõe ao final desse período é inevitável: até que ponto esse modelo era sustentável e por quanto tempo ele conseguiria se manter antes de colapsar? O desfecho ocorre em 18 de novembro de 2025. Nesta data, o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial do Banco Master. A decisão marca uma ruptura definitiva com a trajetória iniciada em 1974 e encerra formalmente as operações de um banco com mais de 5 décadas de história.
Segundo a nota oficial do Banco Central, o conglomerado era classificado como um banco de crédito diversificado de pequeno porte, enquadrado no segmento S3 da regulação prudencial. Apesar de sua presença limitada no sistema financeiro nacional, com 0,57% do total de ativos e 0,55% das captações do SFN, a situação exigiu intervenção imediata devido à gravidade do cenário identificado pelas autoridades. O Banco Master figurava como instituição líder do conglomerado, concentrando decisões estratégicas e exposição a risco que se materializaram no colapso. As motivações formais da liquidação foram descritas de maneira direta e técnica. O Banco Central apontou a existência de uma grave crise de liquidez, associada ao comprometimento significativo da situação econômica financeira das instituições envolvidas, além de graves violações às normas que regem a atividade das instituições integrantes do sistema financeiro nacional. Essas conclusões confirmam que os problemas do Banco Master não se restringiam a dificuldades pontuais, mas representavam falhas estruturais incompatíveis com a continuidade das operações bancárias. Além da intervenção administrativa, a liquidação trouxe consequências legais imediatas nos termos da legislação vigente. O Banco Central determinou a indisponibilidade dos bens dos controladores e ex-administradores das instituições atingidas. A autarquia também informou que as operações continuariam, com possibilidade de aplicação de sanções administrativas adicionais e comunicação a outras autoridades competentes, conforme o avanço das investigações. O colapso do Banco Master, portanto, não se encerra no decreto de liquidação, mas se estende para um processo de responsabilização que ainda estava em curso. Esse bloco final do colapso evidencia o contraste mais contundente de toda a narrativa. Um banco que havia atravessado décadas de crises econômicas, planos monetários e transformações regulatórias sucumbiu rapidamente após poucos anos de uma estratégia marcada por crescimento acelerado e um aumento de risco. A liquidação de 2025 não foi um evento isolado, mas o ponto culminante das decisões que fragilizaram a base financeira da instituição e tornaram inevitável a intervenção do regulador. E diante desse desfecho, a pergunta que permanece direta: o colapso do Banco Master foi um acidente imprevisível ou um resultado lógico de uma trajetória que ignorou os limites da própria sustentabilidade?